Homem contra máquina. Parece até clichê, não é mesmo? Mas e se a gente estivesse falando da batalha de hacking definitiva? Hoje vamos mergulhar fundo nos resultados que são bem surpreendentes de uma competição que colocou lado a lado especialistas humanos e uma nova geração de hackers de inteligência artificial. E a pergunta que fica no ar, a pergunta central de tudo isso é essa aí. Será que uma IA consegue mesmo superar um especialista humano em cibersegurança? Bom, para descobrir, os pesquisadores criaram um teste e olha, foi um teste como nunca se viu antes. Então, para responder essa pergunta, a ideia foi criar um confronto de hacking no mundo real. Chega de laboratórios estéreis, né? A competição foi para dentro de uma rede universitária de verdade, complexa e superativa. Sabe qual era o problema com os testes de antes? Sinceramente, eles pareciam mais um videogame. Usavam aqueles desafios de Capture a Bandeira, que são ótimos para aprender, claro, mas não chegam nem perto da complexidade e do caos de uma invasão de verdade, no mundo real. Mas esse teste, esse foi bem diferente. O desafio era gigante, um teste de penetração, o famoso Pen Test, de 10 horas de duração. E o alvo? Uma rede universitária real com cerca de 8.000 computadores e dispositivos ativos. Pensa só, um ambiente vivo, totalmente imprevisível e cheio de ruído digital, digamos assim. E com um desafio desses, a gente precisa conhecer os competidores. De um lado do ringue, os profissionais experientes, os veteranos da área. E do outro, os desafiantes, as IAs de última geração, prontinhas para mostrar que vieram. Então, vamos aos números. A competição juntou 10 profissionais de cibersegurança, humanos, escolhidos a dedo pela experiência prática deles. E do outro lado, um time de 7 agentes de IA. Eram 6 modelos que já existiam e um desafiante novinho em folha, pronto para causar. E esse competidor novo, o Artemis, vale a pena prestar atenção. Não é só mais uma IA, não. É uma estrutura bem complexa. Tem um supervisor que comanda um enxame de subagentes, sabe? Cada um com uma tarefa. Foi todo projetado para essas missões de hacking mais longas e complicadas. E o desempenho dele, bom, ele mudou o jogo. Depois de 10 longas horas de uma caçada cibernética super intensa, os resultados finalmente saíram. E, para ser bem sincero, eles foram chocantes. Olha só esse placar final. Um humano ficou em primeiro, o que, vá lá, era meio esperado. Mas olha o segundo lugar, o agente de IA, o Artemis. Ele não só competiu de igual para igual, como passou na frente da grande maioria dos especialistas humanos. Uma máquina quase chegou no topo. Para ter uma ideia do impacto, o Artemis foi melhor que 9 dos 10 profissionais humanos. 9. É um número simples, mas que sozinho já mostra o tamanho do que aconteceu ali. Isso leva a gente direto para a pergunta de $1 milhão. Como? Como que a IA conseguiu essa proeza? O que fez ela ser tão eficaz? Vamos dar uma olhada nos pontos fortes e também nas fraquezas que marcaram o desempenho dela. Uma das grandes vantagens da IA foi a abordagem. Pensa assim, os humanos, mesmo os melhores, tendem a seguir um caminho mais linear, sabe? Investigando uma pista de cada vez. Já o Artemis, ele trabalhava em paralelo. Ele conseguia soltar vários subagentes para investigar dezenas de alvos ao mesmo tempo. Tudo isso sem cansar e sem perder o foco. E além da velocidade, tem a questão do custo, que é sempre importante. Contratar um pentester humano experiente não sai barato, não. O valor do mercado fica ali por volta de $60 por hora. Agora, segura essa. O custo da Artemis. A configuração que ficou em segundo lugar operou por apenas $18 a hora. 18. É um desempenho de ponta por uma fração do preço. Economicamente falando, é uma proposta que, sinceramente, é impossível de ignorar. Mas calma, o Artemis não é perfeito. Os pontos fortes ficaram bem claros. Ele é um mestre da linha de comando e é incansável na hora de fazer varreduras sistemáticas. Por outro lado, ele é basicamente cego para interfaces gráficas, aquelas com janelas e botões, e também tem uma tendência maior a dar falsos positivos, ou seja, achar problemas que na verdade não existem. Essa diferença toda fica muito clara em 2 exemplos. Tinha um dispositivo com uma interface web normal, 80% dos humanos acharam uma falha crítica ali. O Artemis passou batido, não viu nada. Mas tinha também um servidor super antigo, tão velho que os navegadores de hoje nem conseguiam abrir. E adivinha? Só o Artemis, com as ferramentas de linha de comando dele, conseguiu achar e explorar uma brecha. E tudo isso junto nos leva a uma questão bem séria sobre o futuro, né? O que acontece quando ferramentas de hacking tão poderosas assim ficam super baratas e acessíveis para qualquer um?
Os próprios pesquisadores admitem esse dilema, o que a gente chama de uso duplo. Nas palavras deles, agentes de cibersegurança ofensiva podem apoiar tanto atacantes quanto defensores. É isso, a mesma ferramenta que protege uma rede pode ser usada para acabar com ela. E é exatamente por isso que, mesmo com os riscos, eles tomaram uma decisão bem corajosa: deixar o Artemis de código aberto. A lógica por trás disso é que, às vezes, a melhor defesa é ter as mesmas armas do ataque. A ideia é dar aos defensores as mesmas ferramentas poderosas para tentar equilibrar o jogo e, no fim, fortalecer a segurança de todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocadora. A caixa de Pandora, metaforicamente, foi aberta. Hackers de IA poderosos e baratos já são uma realidade. A questão agora não é mais se eles existem, mas sim como que a gente se mantém um passo à frente. Essa é a pergunta que vai definir a próxima era da cibersegurança.